Quando o patrão pode ou deve realizar descontos no salário do empregado? Existe limite para os descontos salariais? Eu sou o advogado Brennon Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar o trabalhador. A possibilidade de sofrer descontos no salário assusta os trabalhadores. Por vezes, alguns empregadores até usam esse argumento para ameaçar os empregados. Portanto, é evidente a importância dos trabalhadores entenderem bem sobre o assunto. Afinal, se o próprio trabalhador não agir para defender o seu salário, quem mais agirá? Esse tema é muito amplo. Para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou explicar alguns pontos principais. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviá-la, seja nos comentários aqui do próprio vídeo ou através do meu site, cujo endereço é www.trabalhismo.com. Olha só, a verdade é que não existe salário sem descontos. A diferença entre o salário bruto e o salário líquido é justamente o valor dos descontos, ou seja, salário bruto é o valor total, sem nenhum desconto, e o salário líquido é o valor que sobra depois de todos os descontos. Aquilo que realmente vai para a carteira do empregado é o salário líquido. De início, o artigo 462 da CLT diz que o patrão é proibido de efetuar desconto nos salários do empregado, mas quase toda regra tem suas exceções. Por isso, o próprio artigo 462 da CLT diz que podem acontecer os descontos de adiantamentos salariais ou aqueles previstos em alguma lei ou na convenção coletiva, que é a norma negociada pelo sindicato. Alguns dos principais descontos de salário previstos em lei são, por exemplo, o imposto de renda, contribuição previdenciária para o INSS, o vale transporte e o imposto sindical. E os principais exemplos de descontos previstos na convenção coletiva são os planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, convênios com farmácias, entre outras possibilidades. Quando o empregado causar algum dano ao seu patrão, por exemplo, a quebra de algum material, também poderá acontecer o desconto salarial. Mas neste caso devem ser cumpridos dois requisitos. O primeiro é que deve ser provado que o empregado teve culpa. E o segundo é a possibilidade do desconto, ela deve estar escrita no contrato de trabalho. Se o empregado agir com a intenção de causar o dano, ou seja, se ele causar o dano de propósito, o desconto poderá acontecer mesmo se não existir previsão no contrato de trabalho. Quanto aos cheques sem fundos recebidos pelo empregado, o desconto do valor do cheque só pode acontecer se o empregado não cumprir as normas da empresa para recebimento de cheques. Por exemplo, se for necessário fazer consultas ao SPC e Serasa e o empregado aceitar o cheque sem fazer essas consultas. Se o empregado cumprir as regras da empresa, ele não vai ter culpa pelo dano. Portanto, o risco é do patrão e por isso o desconto não pode ser feito. Também existe a possibilidade dos descontos de valores relativos a atrasos de jornada e faltas ao serviço. É que o salário normalmente é referente ao mês inteiro de trabalho. E se o empregado faltar ou atrasar algum dia, ele não terá direito desse período que ele não trabalhou. Na prática, isso significa que o valor do período de atraso ou da falta será descontado do salário mensal. Dessa forma, em linhas gerais, são possíveis 5 tipos de descontos salariais. Presta atenção aqui nessa lista dos 5 tipos de descontos, porque para descobrir qual o limite dos descontos, você precisará identificar de qual tipo de desconto que se trata. Então, esses são os 5
tipos de descontos. O primeiro é o desconto do adiantamento salarial. O segundo, desconto previsto em lei. Terceiro, desconto previsto na convenção coletiva. Quarto, desconto de dano autorizado pelo empregado por escrito no contrato de trabalho. E 5, desconto de dano que o empregado causar ao patrão intencionalmente. Fora dessas situações, o desconto será ilegal e o patrão tem a obrigação de devolver o valor descontado, podendo até ser responsabilizado por prejuízos que o trabalhador sofrer em decorrência desse desconto ilegal. Como eu adiantei agora há pouco, a outra pergunta muito frequente entre os trabalhadores é se existe limite para os descontos salariais. E a resposta é que depende. Depende exatamente de qual tipo de desconto nós estamos falando. Olha só, o desconto do adiantamento salarial, logicamente, é limitado ao valor que foi adiantado. Por exemplo, se no dia 20 do mês o empregado recebeu R$ 300 de adiantamento, no momento do pagamento do salário, o valor descontado será exatamente os R$ 300, nada a mais que isso. Quanto aos descontos previstos na lei, aí será a própria lei que indicará o limite do valor que pode ser descontado. Por exemplo, a lei indica qual a porcentagem do desconto do INSS e do imposto de renda de acordo com o valor do salário do trabalhador. Essa mesma lógica serve para os descontos autorizados em convenção coletiva, ou seja, a própria convenção coletiva deve indicar o valor limite que poderá ser descontado ou pelo menos deve indicar o critério para fazer o cálculo do valor a ser descontado. No caso do desconto dos danos causados pelo trabalhador ao seu empregador, vamos lembrar que são dois tipos de danos. O dano causado sem a intenção, que só pode ser descontado se houver autorização no contrato de trabalho, e o dano causado com a intenção, que pode ser descontado mesmo sem a previsão contratual, ok? Em ambos os casos, por lógica, o valor do desconto sempre deve ser limitado ao efetivo valor do dano que o trabalhador causou. Por exemplo, se o empregado quebrou uma ferramenta que custa R$ 100, o valor do desconto será, no máximo, os R$ 100. Nesses casos, se o dano tiver um valor muito alto, é prudente que o empregador faça os descontos de forma parcelada. Olha, a lei não estipula um limite claro. Por isso, o normal é a gente tomar como referência o artigo 82 da CLT, que diz que o salário pago em dinheiro não deve ser menor que 30% do valor do salário mínimo. Pessoal, o salário é um dos principais direitos do empregado e um dos maiores deveres do patrão. Por isso, as hipóteses de descontos nos salários devem ser tratadas com muita seriedade. Inclusive, a Constituição Federal, que é a principal lei do nosso país, determina que é crime a retenção salarial, ou seja, pratica crime o empregador que indevidamente reter o salário do trabalhador. O problema é que a Constituição Federal determina que esse crime precisa ser regulamentado por alguma lei que esclareça os detalhes do que exatamente será considerado como retenção salarial e qual a pena cabível para esse crime. É impressionante, mas desde 1988 os nossos deputados federais e senadores não tiveram o interesse político de elaborar e aprovar essa lei. Veja só, são mais de 30 anos que esse direito dos trabalhadores está engavetado. Isso é um absurdo, não é mesmo? Se você concordar comigo, lembre-se disso durante as eleições e escolha um deputado federal e senador que se comprometa a lutar pela criação de criminalização da lei de criminalização da retenção salarial. E aí? O que você achou desse vídeo? O conteúdo foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, retribua esse meu trabalho
tornando-se um seguidor do canal e com um comentário aqui embaixo. E me ajude a divulgar essas informações, compartilhando o vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais. Ok? Muito obrigado.